Boa noite, saudações comunidade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Daniel, sou um dos responsáveis aqui pelo portal de notícias Cannabis Medicinal. Hoje nós vamos ter aí uma super live, um bate-papo bem legal com a doutora Juliana Paiva. Então eu vou esperar um pouquinho aí a galera começar a entrar e aí já chamo a doutora para a gente bater um super papo legal aí sobre a cannabis medicinal para humanos, sobre os muitos benefícios que essa medicina tão potente, essa planta tão sagrada, né, vem auxiliando aí tanto humanos quanto animais, tá? Então daqui a pouquinho eu já peço para ela entrar. Se vocês tiverem algumas perguntas aí, vão marcando. Se for possível, a gente vai responder todas que forem possíveis. Ao longo dessa semana, a gente já veio recebendo algumas perguntas, então eu marquei várias aqui. E aí vou tentar, vou ver se ela consegue responder todas, tá bom, galerinha? Então já a gente começa essa live aí, tá? Bom, enquanto isso, vamos bater um papo aí. Eu fico muito feliz, é a primeira vez que eu estou conversando com algumas pessoas aqui que estão aqui nessa live. Para quem não sabe, eu registrei esse domínio cannabismedicinal.com.br faz mais de 20 anos. Lá atrás, há 20 anos atrás, eu fiquei pensando, falei, um dia a cannabis medicinal ela vai ser reconhecida como uma medicina, tanto para humanos quanto para animais. E aí muitas pessoas me achavam maluco, falavam, como assim, cara, você tá louco? Eu falei, não, um dia a cannabis medicinal vai ser reconhecida. E 20 anos depois, estamos aqui, né, agora com esse portal de notícias aí, com uma galera super top aí ajudando a trazer essa informação para tanta gente, levando cura para tanta gente. Então gratidão ao Rodolfo, que é meu sócio aí, que acreditou aí em toda essa história, o Thiago, que agora está fazendo parte da equipe aí, gratidão de coração aí, para a gente estar fazendo esse trabalho tão legal, que é levar essa informação, né? Levar essa informação de cura, tanto para humanos quanto para animais, tá bom? Bom, galerinha, vamos começar a live, se a doutora Juliana estiver aí, bora lá, doutora, que eu sou pontual, 7 horas eu tô aqui online. Então aí, se a doutora Juliana estiver aí, só entrar, doutora, pra gente fazer essa live e bater esse papo aí sobre a cannabis medicinal. Vamos aí. Vamos que a doutora vai entrar agora. Estou aceitando aqui, doutora. Se deu certo, doutora. Olá, eu também, pontual. Me falou às 7 horas, 7 horas estamos online. Legal, doutora. Primeiramente aí, muito grato pela sua participação aí. A senhora é incrível, doutora. Ah, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Tudo assim, muito bom, né? É muito interessante a gente poder participar e trazer essas informações para todo mundo. Então eu agradeço muito pelo convite, viu? Eu que agradeço você, doutora. Bom, doutora, desde que a gente divulgou a live que a gente ia fazer com você, a gente veio recebendo algumas perguntas, né? E aí eu separei as que eu acho mais interessante para que você possa responder aí, tá? Para algumas pessoas pode ser que seja meio já as pessoas já entendam disso daí dessas respostas, mas para muita gente que é nova, né, não conhece, tá? A primeira vez tem muitas dúvidas sobre essa medicina nova, né? Muitos tabus, então é legal uma doutora tá explicando, né? Porque é diferente eu, né, uma pessoa de dread, eu falar de cannabis medicinal, é diferente uma doutora, né, que estudou, que é formada e faz esse trabalho tão maravilhoso que é o que você faz, né, doutora? Muito obrigada. E é sempre um prazer trazer informação, falar para as pessoas. É isso, né? É como você estava contando, que você já teve essa visão 20 anos atrás. Mas é sempre uma coisa atual, porque falta informação, então é sempre bom a gente trazer. Legal. Antes de a gente começar, doutora, se você quiser fazer uma breve apresentação aí para a galera que não te conhece, fica à vontade, doutora. Bom, eu sou Juliana, eu sou médica, me formei já tem um tempinho bom aí e fui trabalhando, né? Até que durante a pandemia eu vi uma pós-graduação em cannabis medicinal. Falei, cannabis? Como assim, né? Existe isso? Porque, pasmem, eu não sabia também. E aí me interessei demais
E resolvi entrar para o curso. E assim, um curso maravilhoso. Encontro até hoje nos congressos. Teve congresso no final de semana com os professores. E agora somos colegas nessa área também, né? Então aí fui aprendendo. E desde então foi vindo essa coisa da curiosidade, de querer entender cada vez mais. Fui estudando cada vez mais. E hoje eu tenho muitos pacientes acompanhados com essa terapia. E eu tenho podido, assim, eu tenho o privilégio, né, de ver as pessoas melhorarem de uma maneira natural, de uma maneira que traz bem-estar sem efeito colateral e que traz aí várias possibilidades para tratar muitas coisas diferentes. Então, essa é assim um pouquinho da minha história, e a coisa tem caminhado bem, viu? Ah, que legal, doutora. Bom, então vamos começar aí com as perguntas que eu fui separando aqui, tá? Eu separei por alguns tópicos para a gente ter uma lógica na história aqui. Então eu separei primeiro sobre a introdução sobre os canabinoides e suas aplicações, né? Então, se você puder explicar para a galera aí qual que é a diferença, né, do CBD e do THC, né, e suas aplicações terapêuticas, né? Porque tem essa diferença aí, né? Tem sim, é uma ótima pergunta. E eu vou começar já complicando a resposta, mas no final tudo vai ficar esclarecido. O CBD, canabidiol, e o THC, eles são os canabinoides maiores, ou seja, os que têm mais quantidade na planta. Mas eles não são os únicos. A gente tem aí mais de 100 canabinoides já conhecidos. Tudo bem que a gente ainda não usa todos eles na prática clínica, mas tem vários além desses que a gente usa também. Então, quando a gente fala de cannabis, a gente tem uma visão principalmente ligada ao THC. A parte da planta que altera a nossa senso-percepção é o THC. Mas claro que ele não faz só isso, né? Então, o THC tem esse potencial de alterar o jeito que a gente percebe as coisas, até mesmo as nossas emoções, e de uma maneira favorável, né? Porque deixa relaxado, deixa animado. Então, na dose adequada, é muito interessante. E o THC, ele também é muito utilizado na prática médica para cuidar de náusea, enjoo, falta de apetite e dor. Então, por esse breve histórico que eu contei, a gente já consegue imaginar que, por exemplo, um paciente oncológico que está passando por um câncer, por um tratamento, já é uma ideia aí que pode se beneficiar desse tipo de canabinoide. Então, já temos aí essa primeira diferença. Fora o THC, vem o canabidiol. No ponto de vista médico, a gente prescreve, em geral, bastante canabidiol. E por quê? Porque ele tem algumas propriedades super interessantes. E ele não causa nenhuma alteração nesse sentido que o THC faz. Então, você pode tranquilamente tomar suas gotinhas de canabidiol e sair para dirigir e ir trabalhar normalmente, entende? E além disso, ele é anti-inflamatório. Então, melhora a questão da inflamação do organismo como um todo, mas também ajuda na dor, ajuda nas doenças degenerativas. E ele tem um potencial ansiolítico de melhorar a ansiedade que é show de bola. Muito, muito interessante. Então, controla a ansiedade, pode ajudar a melhorar o sono, o repouso, o descanso. Então, o canabidiol, assim, serve para um monte de coisa. E aí, dentre os outros canabinoides, tem um que eu gosto bastante, que é o CBN. Ele é o canabinoide do sono. Então, se a gente usa um produtinho com CBN, ajuda quem precisa a dormir melhor, mais profundo, descansar. Então, bem interessante. Aí, a gente tem o CBG, por exemplo, que também tem potencial nas doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, mas ele é assim o canabinoide que eu brinco do TDAH, porque ele ajuda muito no foco e na atenção. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, a gente tem muitos canabinoides por aí, dá para usar a plantinha de várias formas diferentes, com essa pegada terapêutica mesmo, para cuidar e melhorar as patologias de quem precisa. Legal, doutora. Já que você falou de vários canabinoides, é, você consegue isolar, ou, tendo que importar, ou aí toma o full spectrum, por exemplo, que já vem tudo da planta, ou não, e é melhor isolar? Ótima pergunta.
Então, depende. A gente tem de vários jeitos. A gente tem tecnologia suficiente para separar, sim. Então, se a gente toma em gotinha, em goma, que são jeitos, né, de usar, ou mesmo em cápsula, a cannabis medicinal, sim, dá para isolar e dá para manipular isso. Ah, eu quero mais CBG, eu quero mais CBD, eu quero mais THC. Mas tem um outro jeito, que é usar a flor mesmo, seja para fazer extrato, seja para usar ela, né, em si. E aí você aproveita todas as propriedades da planta. E tem flor que na própria genética da planta já vem rica em canabidiol, rica em THC, tem flor que tem mais CBG. Então é super interessante, porque realmente a natureza é sábia, né? Incrível, né, doutor? Bom, tem uma pergunta aqui que você já falou um pouquinho, mas a gente vai entrar nisso daí também, que é o que vou te falar que é um dos maiores mal, talvez, da humanidade nessas últimas épocas aí, que é a parte de ansiedade, depressão, né? E depois você falou do sono também, que a gente já engata nisso daí. Como é que é isso daí, doutora? Que muitas pessoas procuram a gente, né? Ah, porque eu tô com depressão, eu sou muito ansioso e a ansiedade a ansiedade acaba tirando o sono da pessoa, né? Então, como é que é isso daí? Até para as pessoas até substituírem alguns medicamentos, né? Que muita gente não quer entrar, às vezes, nos medicamentos mais pesados aí. Como é que é essa história aí, doutora? Olha, vou começar com o dado de que, estatisticamente, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Na maior porcentagem de gente ansiosa a gente tem aqui no Brasil. E quem é brasileiro sabe, né? É um país muito bom, tudo, mas realmente a gente vive, né, numa pressão social, enfim. Então, ansiedade super prevalente aqui no Brasil, assim como a depressão e a insônia também. E aí, a questão é a seguinte: a gente tem, como a Tijucana comentou aqui, ó, um sistema endocannabinoide, ou seja, dentro do nosso organismo, a gente tem canabinoides semelhantes aos da planta. É endo porque é de dentro, então a gente produz, né? Mas eles são bem parecidinhos com os da planta. E quando eu estou muito ansiosa, tem todo um desbalanço nos neurotransmissores. É isso que acontece na prática. Fica ali tudo meio bagunçado, né, na química do cérebro. E o sistema endocannabinoide consegue controlar isso daí. Então, de acordo com cada pessoa, eu vou dar uma dose específica, eu vou dar um canabinoide que vai caber com aquela pessoa ali. Mas o que eu vou fazer com isso? Ele vai ajudar a regular o funcionamento dos neurônios, contendo esse excesso de ansiedade e trazendo isso para um nível adequado, para um nível de ansiedade que seja ok. Porque um pouco de ansiedade é bom, né? Então, assim, se eu fico ansiosa porque eu tenho uma prova amanhã, eu vou estudar mais hoje e vou ter aí um desempenho melhor. Mas quando a ansiedade passa a ser um negócio que atrapalha, que incapacita, que não te deixa fazer as coisas, aí realmente é hora da gente cuidar e melhorar, porque não dá para a pessoa viver assim também, né? Sim, com certeza. Terrível ansiedade, doutora. Terrível. Doutora, aqui a Camila aqui fez uma pergunta sobre a cannabis, né? Se é o efeito é imediato, se demora alguns dias, como é que é isso daí? Ó, é o seguinte: uma dose tem efeito, mas as doses acumuladas vão ter um efeito somado. Então, demora pelo menos uma semana para a gente ter um efeito maior. E os estudos mostram que nos primeiros 3 meses de tratamento, a pessoa vai gradativamente melhorando. E nessa questão aí, de quantos dias demora, tem uma outra questão. Normalmente, a gente começa com uma dose baixinha. Então, eu peço para pingar poucas gotas, por exemplo. Ou se for uma gummy, comer um pedacinho. E aí, ao longo dos dias, a gente vai aumentando essa dose, até porque para ficar uma coisa natural, para a gente ir aos poucos se adaptando e não ficar um excesso da medicação também. Então, o efeito também depende da dose. Se você tomar uma dose menor, demora mais. Mas à medida que a gente vai aumentando, o efeito vai ficando mais nítido. E é aí que a gente fala: ah, tá bom, essa é a minha dose, essa é a dose certa para mim. Top. Doutora, uma pessoa também perguntou aqui, algumas perguntas que vão entrando eu já vou fazendo também. Se engorda, Vai, tem umas vambora. pessoas que acham que, será que eu vou tomar, vou ficar na larica, vou comer muito, vou engordar? A cannabis engorda, doutora? Depende da pessoa, depende do que eu tô dando para a pessoa. O canabidiol
tem, inclusive, é, a ideia de que controlando a ansiedade, ele controla o apetite, né? Uma das coisas muito comuns na ansiedade é ou a pessoa perder totalmente o apetite ou comer demais. Controlando isso, o canabidiol também controla essa coisa do apetite, deixando adequado. Então aí você come certo. Mas o THC abre apetite, sim. Então, a gente tem que regular isso de acordo com a pessoa. Mas, veja só. Hoje eu fiz uma segunda consulta de uma paciente que eu dei o óleo completo para ela, o extrato da planta. Então tem tudo que a planta tem. E ela emagreceu 18 quilos desde que a gente começou o tratamento. Porque ela comia por ansiedade. E aí a gente foi diminuindo, ela tinha dor, tinha uma série de coisas. E aí com a dor não conseguia caminhar, por exemplo. Então, como é que faz, né? A gente tirando a dor, vai melhorando o todo. E aí a pessoa consegue se equilibrar. Por outro lado, aquele paciente de câncer que eu dei a ideia lá no começo, né? Se tá sem apetite nenhum, ou o idoso que já não tem mais ânimo, você dá um THC, abre o apetite, ele volta a comer normal. Então aí tem essa questão de que vai ganhar peso, mas é o adequado. E é por isso que é tão interessante a gente fazer o tratamento com a cannabis medicinal supervisionado, um médico da sua confiança que possa te ajudar a ajustar, a escolher. Então aí eu vou agradecer, ó, a Nilce. Obrigada, Nilce, pelo comentário. Mas a ideia é essa, gente, é você achar um profissional para te acompanhar que você se sinta bem, que você consiga se abrir, colocar suas questões, porque aí o negócio vai vir mais organizado para você e não vai ter efeito negativo se, por exemplo, a pessoa não pode ganhar peso, né? Sim, com certeza. E você tinha falado, comentou alguma coisa de dor. Eu fiz um curso na Unifesp, se eu não me engano, e eu estava vendo um professor falando sobre dor crônica, né? E principalmente nas pessoas de terceira idade, que é um número assim absurdo, de grande, assim, no mundial, e que, sei lá, 80, 90%, infelizmente, né, da galera da terceira idade, em algum momento vai começar a sentir dor, dor crônica, né, dor no corpo inteiro, e que a cannabis medicinal seria ótimo, né, para essa galera mais velha, de usar isso daí para amenizar essa dor. Aí isso procede? Procede demais. Tem um médico americano que ele é super pesquisador dessa área e ele fala que é um bálsamo para os idosos. E é mesmo. Eu tenho um monte de paciente de dor. E assim, gente, a resposta é individual. Tá? Cada um tem o seu metabolismo, como eu estava falando, cada um vai precisar aí de um canabinoide específico, mas quando a gente consegue acertar a dose, o tipo do remédio e melhorar a dor, é uma coisa maravilhosa. Por quê? A cannabis tem esse potencial anti-inflamatório, analgésico mesmo, porque ele dá uma diminuída aí na dor, né? Se a gente estiver falando de THC, e isso melhora o todo. Então, o idoso com dor não tem, né, um dia agradável. Muitas vezes não quer sair da cama. E aí, às vezes, o familiar não consegue perceber que a questão não é falta de vontade, é dor, é desconforto. Então, ai, mas ele não quer caminhar, mas ele não quer ir nos lugares. Sim, porque caminhar às vezes é um super esforço, né? Nesse ponto da dor. Ir para os lugares é um desconforto, porque aquilo vai doer, vai atrapalhar. Então, a gente cuidando e ajustando isso melhora muito. Tem gente que fica livre de dor, dependendo de qual for a patologia. Mas tem gente que com um alívio bom já se sente tão melhor que é suficiente. Então, é isso, assim, é a questão de buscar alternativas. E é uma medicação para dor com pouco efeito colateral, né? Porque aí realmente é o diferencial da morfina, de outros remédios superpotentes, mas que atrapalham o funcionamento do corpo como um todo, né? Essa medicina é fantástica, doutora. Bom, doutora, entrou uma pergunta aqui que é interessante aqui que eu vou fazer para você, tá? Tem uma pessoa falando que ela usa 6 medicamentos controlados, né? Que ela é autista e ela tem algumas comorbidades. Desculpa aí o meu português errado aqui. E ela pergunta como ter esse tratamento, porque ela mora no Pará e na cidade dela não tem um médico que receita esse medicamento. E aí, se você puder falar sobre que, ó, o quanto que a cannabis pode tirar esses medicamentos e desse lance legal que hoje é possível essa telemedicina que você atende presencial e telemedicina, que para ela pode ser super interessante, não só para ela, mas para outras pessoas também.
Com certeza. Essa questão do acesso, né? Seria maravilhoso se toda cidade mesmo tivesse um médico que pudesse aí atender o pessoal, mas a gente sabe que a realidade não é essa. E a gente também sabe, pelos dados demográficos dos médicos, que Sudeste, principalmente São Paulo, é o estado que tem mais. E aí, quanto mais a gente vai se afastando desses estados, vai tendo menos médico por habitante. E, claro, naturalmente, menos médico que sabe prescrever fitoterápicos, cannabis por habitante também. Então, a telemedicina vem como uma solução maravilhosa para isso. Porque através da telemedicina, aqui mesmo, né, pelo seu celular, a gente consegue fazer essa consulta com a mesma qualidade de uma consulta presencial. Claro que tem a questão do exame físico, que isso aí não é possível, né? Então, é uma ressalva, mas a conversa, essa troca de entender o que o paciente precisa, ó, funciona super bem, super bem. E aí, você consegue identificar como que você pode ajudar esse paciente que te procura. E para receitar cannabis medicinal, a receita eletrônica é viável. Então, dá para fazer um atendimento completo na telemedicina. A gente agenda um horário, combina a ferramenta que vai utilizar, né? Liga para a pessoa na hora, conversa, faz essa troca e no final da consulta dá as orientações e manda a receita online para a pessoa poder comprar. Então é fantástico, super, super funciona assim, é muito interessante. E aí o médico vai te orientar também, mas tem vários jeitos de adquirir. O que que você faz com essa receita, né? Como é que compra? Em geral, você envia essa receita e a medicação chega na sua casa. Então, assim, super viável, dá para fazer e ajuda muita gente, né? É incrível, doutora. Mas que nem ela falou que ela tem autismo, né? Isso também é legal. Ela ajuda, né? A cannabis em si. Ajuda, ajuda. O espectro autista, ele é um espectro, né? Como o próprio nome diz. Então, como em várias outras questões de saúde, cada pessoa vai desenvolver uma gama de sintomas, de necessidades. E a cannabis ajuda muito para controlar várias dessas questões. Agora, a gente também tem que manter aí essa coisa da proporção. Então, eu não começo tirando todas as medicações. Por exemplo, numa pessoa que toma 6 remédios. Porque isso vai trazer uma descompensação, né? Você imagina, tava tomando 6 medicamentos, aí amanhã não toma mais nenhum. Nossa, não há bem-estar, né? Então, o que, que a gente costuma fazer nesses casos? A gente mantém a medicação de princípio. Claro que se tiver alguma coisa que já dá para mexer, a gente mexe. Mas entra com o óleo. Usando as gotas, o paciente vai sentindo a melhora. Então, supondo que uma dessas 6 medicações tem a ver com ansiedade e outra tem a ver com sono, tá? Muito comum isso aí. Começou com as gotinhas, a ansiedade diminui. Para que você vai tomar remédio para ansiedade se agora você não está mais ansioso? Então a gente vai diminuindo e vai tirando. Ah, mas agora durmo melhor. Uai, maravilhoso. Então o remédio para dormir não precisa. Então é uma questão aí que dá super para ajudar. Eu digo que a meta não é tirar remédio. A meta é dar bem-estar, qualidade de vida. Então, se você vai ficar só com a cannabis medicinal ou com ela e outra medicação, não é o mais importante, entende? O mais importante é você estar compensado, estar bem de saúde, vivendo plenamente. Então, eu tenho paciente que a gente tirou todos os remédios, eu tenho paciente que ainda toma outras medicações, mas que está melhor, que está se sentindo bem, vivendo bem. Então, isso é o que importa, sabe? É incrível, né, doutora? Doutora, tem uma outra pessoa aqui, ela fala que quer fazer uma consulta com você, que ela está em tratamento oncológico no pulmão. Então a cannabis também ela é incrível para Super! Nossa, tô à disposição. Vamos combinar isso daí. Entra lá no meu Instagram. Ó, para câncer de pulmão, como adjuvante no tratamento, super interessante. Como eu estava contando, melhora os efeitos colaterais do tratamento e melhora também os sintomas da doença. Então, a própria questão de estar com câncer já gera uma canseira, uma indisposição, uma falta de apetite. Aí, se tem químio junto, ou se tem rádio junto, isso vai escalando. Então, você tira a dor, você melhora essa coisa de apetite, disposição. Eu tenho pacientes oncológicas que não tinham quando a gente começou a tratar.
proposta de cura. Estão aí há mais de 2 anos comigo, ótimas. Ó, melhorou peso, melhorou disposição, apetite, estão aí levando a vida bem. Então, independente, se você está fazendo um tratamento para a cura, a cannabis pode ajudar nisso. Se já não é a sua proposta, também pode. Então, é uma plantinha muito democrática, né? Que pode servir para várias condições. Legal. E, por exemplo, né, normalmente quem com câncer, assim, abala muito o emocional, né? Então, querendo ou não, se você fica com muito medo, isso daí acaba debilitando mais ainda a sua saúde, né? Então, a cannabis, acredito eu, que também tem consegue ajustar um pouco esse humor, né? E tirar essa ansiedade que aí faz parte da cura também, né? A gente tentar estar dentro do possível com o equilíbrio emocional o mais estável possível, né? Com certeza, você trouxe um aspecto super importante, assim. E isso já tem estudos que mostram também que os pacientes que encaram melhor, que conseguem levar com bom humor, assim, dentro do possível, né, gente? Lógico, mas com essa coisa mais positiva, sem tanto medo, costumam ter um resultado melhor. Então, nesse ponto, pode ajudar muito. E essa coisa, né, de dar ânimo. Então, assim, não é aquele tratamento que vai te deixar necessariamente abatido para baixo. Pode ter um up, né, um ânimo um negócio para o seu dia a dia. Porque também tem outro ponto, né? Enquanto a gente está tratando qualquer patologia que seja, você está vivo, né? Então vale a pena viver bem, não? Claro. É qualidade de vida, né? Quanto mais qualidade de vida a gente tiver, melhor, né, doutora? Bom, entrou aqui mais uma pergunta, que ó, uma pessoa ela tem tremor essencial muito forte. No caso dela, isso também pode ajudar esses tremores? Pode ajudar. Pode ajudar, e a medida em que ajuda vai depender, como eu falei, do metabolismo e da genética de cada um. Então, super pode ajudar. Eu tenho pacientes que estão praticamente sem tremor. Agora, do tremor essencial, a gente vai entrar nesse ponto que a gente acabou de falar do tratamento oncológico. É nítido nos pacientes de tremor que treme no repouso, mas se você está ansioso, piora. Então, só aí a gente já vê uma melhora. E eu tenho um paciente que falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Ele tinha deixado de tomar cafezinho nos lugares, que a hora que pega a xícara, treme. E aí, depois do canabidiol, ele consegue tomar o café. Então, assim, poxa, uma liberdade, né? Pensa você, assim, se limitar de tomar um cafezinho porque não quer que os outros vejam, tal, né? Lógico. Então, assim, é complicado. Mas tem ajuda, tem melhora. É questão de acertar a sua dose aí e ajustar, que a gente vai ver uma recuperação. Então, vale a Que pena. legal, doutora. É incrível, né? Cada vez que eu escuto vocês médicos falando de tanta coisa que funciona, eu falo, essa planta é maravilhosa. Doutora, entrou mais uma pergunta aqui de uma pessoa, ela está falando que se é possível tratar, né, a diabetes no início com a cannabis. Olha, é uma outra pergunta que eu gosto muito, porque a planta, gente, é um negócio, né? Muito interessante. Foi descoberto um canabinoide menor, é o THCV, tetrahidrocannabivarina. Esse canabinoide, ele ajuda a absorção da glicose e ele ajuda a tirar apetite também. Então, sim, há um potencial para ajudar no tratamento do diabetes. Eu vou dar o exemplo, esse eu posso falar de quem é, porque é da minha família. A minha avó, ela ficou diabética depois já de mais idade, né? Não tinha antes. E tinha difícil controle, né? Porque aquela pessoa que passou a vida comendo, né? Depois de um certo tempo, é difícil, né? A gente mudar a dieta, tudo. E minha avó sempre teve mão boa na cozinha, né? Então fazia todo tipo de comida, de salgado a doce. Hoje ela tá mais tranquilinha, mas ainda gosta muito de comer. Depois que eu entrei com o canabidiol para ela, e eu nem entrei com o THCV especificamente, eu estava tratando dor. Outra que emagreceu, compensou a glicemia, tá uma graça. Óbvio, gente, que diabetes tem a ver com dieta. Então, é uma ilusão falar que vai tratar diabetes sem fazer dieta com o que quer que seja. Mas vai te ajudar e muito a controlar o apetite, comer mais certinho, tudo isso. Legal. Bom, doutora, vou voltar agora para as perguntas aqui que a galera já tinha mandado antes. E em relação Manda. a doenças autoimunes, doutora, como é que é isso? Com artrite, reumatoide? Artrite reumatoide, psoríase, tiroidite, várias coisas. Então, doença
autoimune. Significa o quê? Que o próprio sistema imunológico do seu corpo tá errando e atacando as suas células. E aí vai causando lesão. Artrite reumatoide no osso, então vai deixando o osso inchado, vai deixando com aqueles nódulos, tem dor, tem uma série de coisas. E aí, como no nosso sistema imunológico tem receptor canabinoide, você dando a fórmula certa, aquilo vai ajudando a controlar. E eu tenho paciente que está sem outras medicações e sem crise de doença autoimune. Então, é uma possibilidade, sim, é uma coisa que a gente tem que pensar e que vai regular isso. Então, ajuda nos sintomas e também a regular o seu sistema imunológico. Incrível, doutora. Deixa eu ver aqui que mais perguntas entraram aqui. Artrite. E sobre efeitos colaterais, doutora? Tem muitas pessoas que perguntam sobre efeitos, tem algum efeito colateral ou não? Como é que é isso? Olha, como todo remédio que tem um efeito, pode ter um efeito colateral. Mas são efeitos colaterais leves. Primeira coisa que eu falo, porque, pasme, a maior parte das pessoas não sabe. Não existe overdose por cannabis. Não tem como morrer com cannabis. Não tem. É impossível. Você pode tomar o frasquinho inteiro. Inclusive, eu sou parte de um grupo de médicos, né, que troca informações. Teve um dia que um deles falou assim: gente, a minha paciente, que era no espectro autista, criança, achou o vidrinho e tomou o frasco inteiro. E aí correram com ela pro hospital, né? Porque era adequado, né? Tomou. Não aconteceu nada. Ela ficou meio agitada, depois sonolenta, tal. No outro dia foi embora para casa de alta. Belezinha. Óbvio que também, assim, né? Consumiu uma quantidade que deu até dó, porque ela tomava gotinhas. Então, aquele frasco que ia durar meses, acabou. Mas, pelo menos, não é uma coisa que vai trazer uma repercussão como outras medicações, que se fosse, realmente era um risco de morte, né? Agora, que efeitos colaterais a gente pode esperar normalmente? Questão gastrointestinal, então ele é um óleo. Aí tem gente que tem dificuldade de engolir, tem a coisa do sabor, pode dar questão de enjoo, uma náusea, coisa assim. Principalmente falando de canabidiol, em geral THC não, mas tem gente que é mais sensível e pode acontecer. Tem questão também de sensação de cabeça oca, de tontura. Isso pode acontecer principalmente quando a dose é muito alta para você. Então aí você fica meio devagar, porque lembra que eu falei que também pode dar sono? Então aí tem esse tipo de alteração. Mas veja, é sonolência, é essa coisa de ficar meio enjoado, uma dorzinha de cabeça, essa sensação, porque ele aumenta a circulação no cérebro. Então pode ter. Mas, em geral, os efeitos colaterais a gente controla regulando dose e também acertando o horário que toma, e o organismo tende a se adaptar em torno de 3 dias. Então, se a dose não for exagerada nem nada, primeiro impacto pode ter um efeito assim. Mas depois de 3 dias, isso tende a passar e fica tranquilo para tomar. Mas tem, né? Sim. Mas aí você falando já que tem gente que, por causa do sabor, né, a gente tá, muitas pessoas ainda associam a cannabis medicinal, o canabidiol, às gotinhas, né? Mas, por Uhum. exemplo, eu tomo CBD e THC, né? Então, se meu CBD para ansiedade, eu tomo a cápsula, que não tem gosto nenhum, é top, consigo tomar de dia, que nem se falou, fico suave, trabalho, faço tudo certinho. E para finalzinho de tarde e noite, para ajudar meu humor, porque eu tenho uma ONG que cuida de gatinhos de rua, então tem dias que eu estou extremamente chateado, triste. Aí eu tomo aquela bala de goma que a gente corta em 4 pedacinhos, e a goma é docinha, entre aspas, depois ela é meio amarguinha. Mas existem várias formas, né? Se você puder falar um pouquinho da gama, né, que existe. Aqui ainda o Brasil está atrasado, infelizmente, muitos anos ainda nessa parte de medicamento que a gente pode consumir nacional, tem que importar. Aí como é que é, doutora? Se puder explicar para a galera aí. Olha, isso. Tem opção, tem alternativa. Eu tenho cápsula em casa também. Quando eu preciso, né, de uma coisa específica, eu uso o canabidiol em cápsula. É uma beleza, né? Não tem gosto de nada, você toma igual remédio comum e vai embora. Dali a pouco o efeito aparece. Agora, então, assim, tem o tradicional gotinha. E tem importado com gota de sabor. Então, isso é interessante. Não gosta, não sei o quê, bota uma mentinha lá que pronto, né? Resolvido. Aí tem cápsula. Cápsula é igual remédio convencional. Engole, depois ela dá o efeito dela. Tem as gomas, que é isso aí, balinha mesmo. Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado com a dose e tudo mais. Suave para comer. Você come a gominha
e ok. E aí a gente tem algumas apresentações super interessantes. Existe spray, então dá para fazer spray na própria boca mesmo, dar uma sprayadinha, como se fosse spray de boca, assim. Tem também os tópicos que você aplica na pele, para dor, para ferida. É claro que cada um com a sua composição, mas é um santo remédio, viu? E quem me ensinou a prescrever tópico foram meus pacientes. Porque eu, como médica, pensava, ai, mas vou prescrever creme? Não sei se isso vai dar muito efeito. Mas os pacientes que utilizaram dão um feedback maravilhoso. Funciona muito. Tem caso de cicatrização de ferida que nada cicatrizou e a pomadinha de cannabis cicatriza. Então, assim, tem várias formas da gente utilizar. E se a sua questão é, como você disse, né? Gota, não gosto, tudo bem, a gente tem outras possibilidades e nós vamos buscando alternativas aí para atender. Então, trata várias patologias de vários jeitos e várias pessoas também, né? Legal, doutora. E esse lance aí dos cremes, das pomadas, né? Então, por exemplo, se a pessoa, um terapeuta holístico, um massagista aí quer usar, porque eu conheci a pomada, né, um creme feito de cannabis lá no Universo Paralelo. A gente foi fazer a área de cura lá, e aí tinha uma pessoa lá, não sei se era de uma associação, que ela estava fazendo massagem com a cannabis, né? E ela falava que era incrível para a dor, né? Então, Exatamente, é incrível para dor, é muito interessante. Às vezes a própria pessoa aplica nela mesma, se conseguir alcançar e tal. Mas já pensou que delícia fazer massagem com um massagista aplicando a cannabis? Gente, é um alívio muito grande, né? Então, assim, super interessante. Dá para fazer. O único obstáculo que nós temos ainda é que por um médico. Então, não pode o próprio terapeuta indicar, infelizmente, ainda, né? Assim, então, mas se a pessoa tem essa questão da dor e ela tem a prescrição do óleo de massagem, o terapeuta dela pode utilizar naquela pessoa, não é mesmo? sim. Mas hoje em dia está tendo muitas parcerias, né? Os terapeutas integrando, né? Trabalham em parceria com um médico, por exemplo. Então, eu sou um terapeuta, eu sou um massagista. Então, eu posso fazer uma parceria, por exemplo, com você, te falar, ó, doutora, minha paciente tem muita dor, eu queria experimentar um óleo, você pode prescrever, aí ela traz para mim, por exemplo, e aí eu poderia usar nela, por exemplo, para quem é terapeuta. Super. Super, é isso mesmo. E eu tenho pacientes que eu falo isso. Olha, tá bom, você tem dor, beleza. Você vai fazer massagem? Então leva isso daqui, porque você vai ver como o efeito é diferente. Então dá para fazer dos dois jeitos, né? Tanto o terapeuta perceber que a pessoa precisa e encaminhar e a gente cuida, quanto o médico também perceber que, olha, isso aí você vai ser favorecido se fizer uma terapia manual, uma massagem e encaminhar. É super uma coisa interessante, sim. Legal, doutora. E existe alguma contraindicação para o uso do cannabis medicinal? Existe. A primeira contraindicação mais comum é o uso de algumas medicações específicas. Então, se a pessoa toma alguns remédios de coagulação, alguns remédios de coração, dependendo da dose, da quantidade, fica bem complicado de acertar isso daí. E aí eu sempre falo, para você ficar vivo, a parte cardíaca tem que estar perfeita, né? Então, dependendo, por exemplo, se é um paciente cardíaco descompensado que usa um monte de remédio, não dá porque vai atrapalhar essa questão cardiológica. Tem contraindicação de determinados canabinoides, por exemplo. Tem pessoa que é muito sensível ao THC. Então eu posso dar canabidiol, mas tem que ser zero THC. Então aí eu tenho que usar realmente ou um canabidiol isolado ou algum que tenha zero THC, porque mesmo pequenas doses, as pessoas mais sensíveis podem ter aí uma alteração que não é legal, sabe? E tem uma pergunta aqui que uma pessoa tinha feito para mim, se a cannabis medicinal ela pode ser integrada aos cuidados paliativos para pacientes com doenças terminais, doutora? Com certeza. É muito interessante. Nós aqui no Brasil, de fato, estamos muito atrasados neste ponto, porque em Israel, no Canadá, nos Estados Unidos, isso aí já é praxe. Então, assim, chega num determinado ponto que a gente já entra e há relatos não só de melhora da qualidade de vida, mas quando a pessoa melhora como um todo, igual eu estava falando, melhora de comer, melhora de apetite, ela vive mais, porque tem uma saúde melhor. Então, nos cuidados paliativos, serve para a saúde mental, diminuir a ansiedade, diminuir depressão, diminuir insônia.
Serve para melhorar o que a gente chama de caquexia, que é aquela perda de peso extrema que pode estar associada com essa questão dos cuidados paliativos. Melhora a dor, né? Que pessoa com dor, difícil. É, Então melhora o todo, sabe? sim, porque, por exemplo, eu tive um amigo que desencarnou, né? Deixou a matéria aqui, infelizmente. E tava assim, fase terminal, e a galera dando morfina nele no hospital. Ele falou: quero ir pra casa, me leva pra casa, que eu quero, já que eu não tem mais jeito. E aí me tira a morfina, me dá outra coisa. Não é possível que não tenha nada, né? Vocês vão me deixar aqui. Então, né? Então super funciona, né, doutora, para dar uma melhor, mais conforto, né? Mais conforto. E para não chegar nesse ponto, sabe? Dessa internação triste do final da vida. Que assim, isso também aqui no Brasil, a gente é um pouco atrasado nesse ponto de cuidados paliativos. Ao mesmo tempo que a gente tem centros de cuidados paliativos de ponta, infelizmente são poucos. Então, a grande maioria das pessoas acaba entrando nesse monte de remédio convencional que não resolve, porque aí já não tem mais proposta, e não se permite. E eu tô falando da minha classe médica mesmo. Muitas vezes a gente não tem essa clareza de que é melhor para a pessoa, já que tem um tempo de vida que não é, né, muito extenso, muito embora a gente nunca saiba, né, quando a gente vai ou quando, enfim, fazer o que quer fazer. Então é ir para casa, é curtir a família, é ver o mar, é ficar. Se você tiver uma alternativa que a pessoa consegue utilizar em casa, auto-administrar, porque morfina, né, você precisa de alguém para colocar aí realmente na veia, muitas vezes, né? Então a cannabis entra como uma alternativa para tudo isso, para que a pessoa tenha qualidade de vida dentro dessa sobrevida limitada. Para cuidado paliativo é super interessante. Que legal, doutora. E você pode compartilhar com a gente aí algum ou alguns casos de sucesso aqui? Você fala, nossa, porque aí deve ser incrível, né? Eu que cuido de gatinho aqui, a gente usa cannabis medicinal em muitos casos de animais. Então, eu aqui tenho uns resultados que eu falo, não acredito que essa plantinha fez isso, né? Mas como protetor de animais aqui da ONG, mas e você como médica, doutora, você consegue passar alguma coisa assim que foi sucesso mesmo? Fala, nossa, isso é incrível. Ai, super, consigo. Nossa, eu tenho um caso de uma criança que está no espectro autista, que a mãe veio cheia de receio, né? Tipo assim, ai, mas não sei, será que eu dou isso pro meu filho e tal? Mas assim, né? Quando a gente já tentou de tudo, a gente tende a abrir a mente e tentar coisa diferente. Então ela foi corajosa e eu falei pra ela, confia, vai dar certo, vamos lá. E ela começou. Era uma criança que tinha muitas crises sensoriais, muitas crises, muita dificuldade, comia pouco e não conseguia ficar na escola. Ficava poucas horas. E com isso também atrapalha a rotina da mãe, né? Porque ela não consegue ter uma rotina se ela tem que estar lá sempre. O menino se acalmou, ficou centrado, tranquilo, consegue ficar na escola o período inteiro agora. Então, agora, uma criança que não ia ou que ia poucas horas, passa a tarde na escola, consegue lidar ali com os colegas e tem tido só melhora. Então, assim, tem alguns casos que realmente. Eu tenho uma outra paciente, essa é adulta, de depressão. Ela chegou para mim, falou assim: "Ah, eu já tentei de tudo, mas assim, eu não melhoro". Não, de tudo você não tentou. Vamos tentar isso aqui que é diferente agora. E na próxima consulta ela voltou e falou assim: "Obrigada, você me devolveu a alegria de viver". Ai, gente, não é demais? Isso é fantástico, doutora. Esse lance de alegria de viver é top, né? Porque senão as pessoas começam a pensar coisa errada aí, né? E aí não tem Com nem o que falar certeza. sobre isso, doutora. E em relação, que nem eu penso, né? Não sei se eu estou certo, mas eu queria escutar de você, que é uma médica da área canábica. Que nem hoje, por exemplo, muitas pessoas usam a própolis, né? O extrato de própolis para ajudar na imunidade. Não espera ficar doente. Eu uso o extrato de própolis para ficar legal, para minha imunidade ficar alta. Então, por exemplo, eu também sou reikiano. Então, muitas pessoas procuram o reiki quando estão mal. E a ideia é quando a gente dá o curso de reiki para humanos ou para gatos, que é o meu caso aqui, eu falo, aplica o reiki no seu gatinho como uma forma de prevenção. Não espera o animal ficar ruim. Você acredita que em algum momento a ciência comprova, porque tudo tem que ser baseado científico, né? Acredito eu. Mas você acredita que em algum momento a gente possa usar a cannabis medicinal como uma forma de prevenção? Tipo assim, todo dia eu vou tomar como uma prevenção. Vou tomar 2, 3 gotinhas, 4 gotinhas para ajudar meu sistema imunológico, né, o sistema do canabinoide, deixar tudo certinho. Você acha que existe essa possibilidade?
Existe super, eu acho sim. E aí, a gente tem, de novo, Brasil atrasado, né? Mas esse conceito já está sendo muito disseminado, que em inglês chama wellness, que em português é bem-estar, viver bem. Então, sim, a gente não precisa estar sofrendo com uma patologia para poder utilizar. Mesma coisa os suplementos, né? O própolis, mesmo os fitoterápicos no geral. Ou, por exemplo, atualmente, agora eu vou falar de mim. Fiz um exame lá, minha vitamina B12 não tá muito legal, vitamina D e tal. Então, tô tomando B12, vitamina D, tô tomando vitamina C. Por quê? Porque por mais que os níveis ali do exame não estivesse abaixo do recomendado, tá muito pouquinho. A gente não precisa esperar cair tudo para você retomar, que é mais difícil. Então, da mesma forma que a gente suplementa outras coisas, dá para suplementar canabinoides. E quer um exemplo show de bola que tem acontecido muito? É o esportista, aquele que pratica atividade física. E aí, não todos, mas a maioria é saudável, né? Claro que a gente tem os paralímpicos, tem as pessoas com N questões que também praticam atividade física, mas o atleta de alto rendimento tende a ter um metabolismo assim, ó, na régua, maravilhoso, mas eles têm usado muito a cannabis medicinal para melhorar a ansiedade pré-prova, que não é aquela ansiedade patológica, sabe? Mas antes da prova não dá um negocinho? Então, você vai centrado, vai calmo, o seu desempenho melhora. Você usa a cannabis medicinal para recuperação pós-treino, para não ficar tendo aquela dor do atleta sempre. Então, você consegue treinar melhor também. Então, para dormir mais tranquilo, sossegado, não precisa ter uma insônia horrorosa que fica 3 dias sem dormir, entende? A gente consegue equilibrar isso de uma maneira melhor. Então, essa questão de ver a saúde como um todo e promover bem-estar, ao invés de tratar a patologia quando a doença está grave, eu acho que é um caminho super interessante, viu? Mas você acha que em algum momento a gente vai poder, por exemplo, a gente do portal, estou te pedindo uma opinião, não sei se você pode falar também, mas, por exemplo, a gente poderia fazer tipo uma campanha de você pode usar a cannabis medicinal também como uma forma de você, como você usa um própolis, porque ainda eu acho que existe muito tabu, né? Então, uma das propostas do nosso portal é isso, né? É o papo, não tem mais, não tem como mais enganar, mentir, que nem, por exemplo, eu já escutei, eu tenho um amigo meu que era policial, que é policial, e ele discriminava a maconha, ele falou, amigo, desculpa, porque a maconha salvou meu pai. Eu que discriminava a planta, hoje eu sou grato à planta. Eu tinha uma má interpretação da história, né? Assim como muitas pessoas, muitas religiões que condenam a história, e quando não vê mais jeito, tentou de tudo, e alguém falou, por que, que você não experimenta? E a pessoa experimenta, ela vê o resultado, ela vê que realmente era uma coisa que não era bem assim, que a planta, ela tem um poder de cura, é incrível, né? Super. O que a gente esbarra ainda hoje é na questão regulatória, né? Das regras, das leis e tudo mais. Mas se a gente for olhar na parte científica e na parte histórica, a humanidade cultiva cannabis há literalmente mais de 5.000 anos. E estamos aqui, né? Crescendo junto com a planta. Então, essa parte de usar para bem-estar é super. Por exemplo, se a gente conseguir usar de forma racional, de forma, né, orientada a cannabis no estresse, você não vai chegar num burnout, certo? Você vai tratar ali no dia a dia. Igual o seu exemplo, que mexe com os gatinhos. Gente, é muito triste, né? Você vê o sofrimento animal, tudo. Você vai só acumular isso, acumular? Não vai dar uma vazão? Não vai cuidar de alguma forma? Não faz sentido, né? Esperar o negócio estourar para daí você ir lá tampar o buraco. É muito melhor evitar que a coisa chegue num ponto, né? Mas aqui no Brasil a gente precisa aí abrir também a mente de quem faz as regulações do mercado, né? Porque eu acho que podemos sim, mas tem que atentar a isso, né? As regras. E só para a gente ir aí finalizando, que a gente já está quase com 1 hora de live aqui, Nossa, nem percebi. rapidinho, né? Em relação, por exemplo, a esporte, né? Tem atletas, então, que até acho que até atleta, alguma coisa assim, da galera que é do taekwondo, que eles usam também, fazem uso da cannabis medicinal de várias formas também, justamente para essa parte de suplementar ou da própria a parte de ansiedade. Mas a galera lá fora já come as sementes, que elas são ótimas, né? Por exemplo, um atleta, ele pode agendar uma consulta com você. Eu tenho um atleta, um amigo meu que é atleta de qualquer esporte, e ele quer estar querendo aí uma consulta com você, ou para cuidar dessa parte de ansiedade, ou para suplementar.
O médico pode, por exemplo, passar essa parte de suplementação? Não, você pode importar semente, você pode importar X coisas ou não? Como é que é isso? Então, dentre os produtos que estão na lista da Anvisa, sim, a gente pode. Mas a gente ainda tem essa limitação que tem que constar da lista da Anvisa. Por outro lado, a lista é bem vasta. Então, a gente tem um monte de possibilidade. Então, sim, dá para fazer. Sábado passado teve um congresso e eu tive lá, né, assistindo uma palestra justamente de um médico que ele pegou uma pessoa que é atleta, mas já é um senhor, tá? 60 e poucos anos, e ele estava contando na palestra que ele veio para suplementar com a cannabis medicinal. E o desempenho desse atleta melhorou assim absurdamente. Esse é um paciente que é ultramaratonista aos mais de 60 anos de idade. Veja que coisa interessante. Ele corre mais de 100 quilômetros. Então, nas provas, né? No dia a dia é menos, mas melhorou vários aspectos da saúde. Então, é possível, a gente consegue sim ir suplementando e orientando de acordo com a individualidade de cada um. Ah, que legal, doutora. Bom, doutora, antes de a gente encerrar, se você quiser falar para a galera aí, esse vídeo vai ficar gravado aqui, depois a gente vai colocar um texto direcionando as pessoas que quiserem consultar com você. Também acredito que esse vídeo deve ir para as outras redes sociais. Mas se você ainda quiser falar quais as áreas que você atende, que você faz presencial e telemedicina para a galera aí. Olha, eu atendo presencial em Campinas, São Paulo. Atendo também via telemedicina para todo o Brasil. Eu atendo todas as faixas etárias. Eu sou clínica, então a área-alvo é os adultos, mas como a gente tem realmente uma falta de médicos especialistas nisso, eu conduzo em conjunto com a equipe, as crianças no espectro autista, as crianças que já têm algum diagnóstico também, então eu sempre procuro atender junto com uma equipe, né, multidisciplinar e tudo. E aí, para agendar, a gente tem a questão da telemedicina ou também presencial. Tem o WhatsApp no meu Instagram, então você põe lá na bio, sabe? Só clicar que sai no WhatsApp do consultório. A Leca, minha secretária, é uma fofa, ela é ótima, vai te orientar. E eu vi em algum momento aí falar, ai, abre a agenda. Gente, a agenda está aberta, é que tem bastante procura. Então, eu demoro um pouco para conseguir atender, porque eu sou uma só. Mas aí não tem jeito, né? É o que é. E a gente pode atender diversas patologias. Se você tem essa curiosidade, será que a cannabis medicinal é para mim? Uai, pense bem, marque uma consulta, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e vamos ver aí como é que isso pode te ajudar e se cabe no seu caso. Mas assim, tem sido super interessante e eu estou super à disposição para atender quem precisar. Ah, que legal, Ah, doutora. eu quero falar mais uma coisa. Lembrei agora, que também passou aqui na live em algum momento. Ai, mas é muito caro. Vamos ser realistas. Não é barato. Ponto. Isso é uma verdade. Mas, gente, não é tão caro assim. Tem pacotinho de gummy, por exemplo, que não custa nem R$ 200. Então, eu entendo. É uma questão que eu sei que tem gente que não tem R$ 200 para investir em medicação. Perfeito. Mas a gente tem visto uma democratização do acesso, sim. Eu não cobro um valor exorbitante na minha consulta, eu procuro cobrar sempre o mínimo possível, né? E faço atendimento social, tudo isso também. E a gente tem medicações acessíveis, sim. Principalmente, tem importado que se você comprar potão, ele dura, não é? Dura um tempão e acaba saindo um valor a longo prazo bem acessível. Então dá para fazer. Hoje não dá mais para dizer que essa questão de custo é um empecilho, é um complicador, mas não impede, não. Ah, com certeza, que nem eu que tomo a gominha. A gominha, se não me engano, é um frasco com 20 ou 30. Você toma um quarto, quer dizer, uma goma que é grandona, você corta em quatro, ela dura acho que 2, 3 meses, um frasco, né? Ou mesmo as gotinhas ou as cápsulas, dura muito. Se você dividir isso por 3 meses, 4 meses às vezes, não sai nada, sai menos, às vezes sai menos de R$ 100, R$ 80, sei É lá. verdade, Tem remédio nacional é verdade, sim, por seu rim, seu fígado e é muito mais caro. sem dúvida. Tá cheio de remédio mais caro na farmácia, então é real. Ah, legal. Bom, galera, gratidão aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, doutor, antes de a gente encerrar. Eu quero te agradecer, agradecer o portal, agradecer a página pelo convite, agradecer essa sua parceria. Uma delícia participar dessa live, trazer desinformações pro pessoal. Então, obrigada. Gratidão, doutora, gratidão, 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 galerinha. E a gente vai deixar disponível aqui, então, o contato da doutora, tá? Quem quiser
agendar uma consulta com ela presencial, que ela atende em Campinas, ou telemedicina aí todo o Brasil e o mundo, é só agendar com a doutora aí, tá bom? Gratidão aí, até uma próxima live. Gratidão, doutora! Gratidão, até Tchau, tchau, mais! galera!